I'm honored to be here. Eu me sinto honrado em estar aqui. I want you to understand that I love what God is doing through Brazil. E eu quero que você entenda que eu amo o que Deus está fazendo através do Brasil. I have been in ministry for 40 Eu já years, estou no ministério há 40 anos. and I have never seen anything like E eu this, nunca vi nada como isso. where I'll go to different countries, Onde eu visito países diferentes. and the energy in those E a countries energia nesses países, came from Brazilians. ela veio de brasileiros. We were just in Ireland A 2 gente weeks ago, acabou de estar lá na Irlanda 2 semanas atrás. and we saw so much energy in E a Ireland gente viu tanta energia nesse culto lá na Irlanda. that I told that group, I go, you guys have second place. E eu falei, ó, para eles, vocês são o segundo lugar. I go, I can't believe how much energy is in this room. Eu falei, eu não consigo acreditar quanta energia aqui nesse salão. But you're second to Brazil. Mas ó, vocês são o segundo lugar só depois do Brasil. Then right when I said E aí that, quando eu falei isso, about 100 Brazilians stood up and uns started 100 screaming. brasileiros se levantaram e começaram a gritar. And they're waving their E aí eles flags. estavam lá com a bandeira Yeah, brasileira, there's a tipo flag essa there. mulher You guys ali. always have flags. Eles brasileiros sempre tá com a bandeira. And I go, that's where Eu the falei, energy. é por isso, brasileiros aqui. But in 40 years, I've never seen this. Mas em 40 anos eu nunca vi isso. Where there's groups of you that God has sent to different nations. Aonde tem grupos de vocês que Deus enviou para diferentes nações And all throughout my nation. e por toda a minha nação. I'm praying that some of you move to my church. Eu estou orando para alguns de vocês se mudarem lá para a minha igreja. Honestly, there's a fire that you bring. Honestamente, vocês carregam um fogo. Hallelujah. Aleluia. This is from God. Isso é de Deus. I see a lot of you don't understand how special this is. Muitos de vocês não entendem o quão especial isso é. Because this is the only place you've ever Porque lived. esse é o único lugar que você experimentou. I'm traveling all around the Eu world. já viajei o mundo inteiro. So I get to see this is different. Então eu consigo ver que isso aqui é diferente. All my life I've been praying for A minha revival. vida inteira eu orei por avivamento. For 40 years I've been looking for Por revival. 40 anos eu tenho procurado avivamento. And this is the first time I'm going, I think this is it. E essa é a primeira vez que eu fico me pensando, eu acho que é isso. I mean, I wish there was, I wanted it to be in my Eu country. queria que fosse lá no meu país, It's not happening. mas não está acontecendo. I come here, I go, this is E eu amazing. venho para cá e falo, isso é incrível. We are honored by God right now. Nós nos sentimos honrados pelo Senhor agora. He is the one that did this in this Ele é nation. aquele que fez isso aqui. Let's make sure that no human being takes credit for Vamos this. garantir que nenhum humano leve o crédito disso. The moment we get proud, No momento em que a gente se orgulha, God says, I will oppose you. Deus ele fala, eu vou me opor a vocês. If you stay humble, Mas se vocês se mantiverem humildes, I will pour my grace eu out vou on you. derramar a minha graça mais e mais. I am praying that what happened in America does not happen here. Eu estou orando para o que aconteceu nos Estados Unidos não aconteça aqui. Where Christian leaders wanted to become famous. Onde os líderes cristãos queriam ficar famosos. They wanted everyone to look at them. Eles queriam todos olhando para eles. I'm praying for a new generation Eu oro in por uma Brazil nova geração no Brasil. where you don't want any glory. Aonde você não quer nenhuma glória. You don't want any recognition. Você não quer reconhecimento. You don't want anyone to know your Você não name. quer que as pessoas saibam o seu nome. You really just want his name Mas to be você lifted quer que o up. nome dele seja glorificado. Please fight for your humility. Por favor, lutem, batalhem por isso. The enemy is going to tempt you. O inimigo vai te tentar. He's going to make you want to have all these followers Ele vai querer que você deseje todos esses seguidores, so that everyone knows your name. para que todos saibam o seu nome. Remember what God said Mas lembre-se do que Deus disse in Isaiah 26:8. em Isaías 26:8. He says, I am the Lord. Ele diz: Eu sou o Senhor. He says, that is
my name. Esse é o meu nome. And he says, I will not share my glory with another. E ele diz: eu não compartilharei a minha glória com mais ninguém. Right now in heaven there's a throne. Agora, lá nos céus, existe um trono. And all the saints and angels E are todos staring at the os throne. santos e anjos estão lá contemplando esse trono. Everyone is looking at him. Todos estão lá olhando para ele. I don't want to be the one that says, no, turn around, look at me. Eu não ouso e eu não quero ser aquele dizendo: não, olha para mim. God says, I don't share my glory. Deus diz: eu não compartilho a minha glória. May this be a generation that says, I don't want glory. Que essa seja a geração que diz que não quer a glória para si. Hallowed be thy name. Santo seja o seu nome. I want to pray for a spirit of humility. E eu quero to fall orar on you. por um espírito de humildade caindo sobre nós. Before I pray for you, I want to read one verse. E antes de eu orar por você, eu quero ler um versículo. It's in Hebrews, Está em Hebreus. chapter 5, verse 7. Hebreus 5, versículo To 7. me, it is one of the strangest verses in the Bible. Para mim, esse versículo é um dos versículos mais estranhos da When Bíblia. something is so strange, you need to look into it. E quando algo é tão estranho, você precisa dar uma pesquisada naquilo. Hebrews 5, verse 7. Hebreus 5, versículo 7 diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. It's that last phrase. Essa última frase, essa última parte aqui. Jesus, it says he was heard because of his reverence. Jesus, ele foi ferido por causa da sua reverência. Wait, Jesus is the Son of God. Jesus, ele é o Filho de Deus. He's praying to the Father. Ele está lá orando ao Pai. And the Bible says the Father listened to his prayer E a Bíblia diz que o Pai ouvia as suas orações because of his reverence. por causa da sua reverência. That was so strange to me. Isso para mim é algo tão estranho, suave estranho. I would think if Jesus talks to the Father, he'll always answer him. E eu ficava pensando, Jesus, ele fala com o Pai e o Pai sempre responde He's the ele. Son of God. Ele é o Filho de Deus, afinal. But that verse says it's because he was so reverent. Mas esse versículo menciona porque ele tinha tanta reverência. God does not listen to all of our prayers. Deus, ele não ouve todas as nossas You orações. need to understand Você that. precisa entender isso. Even with Jesus, he goes, I listen to him because he's so reverent. Mesmo com Jesus, ele diz que ele o ouvia por causa da sua reverência. I want to pray for you E eu tonight. quero orar por você hoje à noite. But he's only going to listen to us if we are reverent. Mas ele só nos ouvirá se tivermos reverência. If we have a fear of him and understand who he is. Temor e um entendimento de quem ele é. We can't just throw words up in the air. A gente não pode só ficar lançando palavras ao ar. We have to know who we're speaking to. Nós precisamos saber com quem estamos falando. And I'm going to come before that God E eu vou estar um dia diante desse Deus. and I'm going to pray for you. E eu vou orar por você. I'm praying for you tonight. Eu estou orando por você hoje à noite. I'm excited about January, Eu estou empolgado com janeiro 31. but honestly, I'm more excited about tonight. Mas honestamente eu estou mais empolgado com hoje à noite. Because when God decides to move, Porque quando Deus decide se mover, anything can happen. qualquer coisa pode acontecer. I think there's some of you that won't be at the Send in Eu acho que alguns de 2026 vocês não vão estar lá no Descend dia 31 de janeiro. because he may send you to another country Porque tonight. talvez ele te envie para uma outra nação antes disso. Because God is sitting on his throne in heaven. Porque Deus está sentado no seu trono nos céus. He could decide tonight E ele poderia decidir hoje à noite to speak to some of us. falar com alguns de nós. He may change our hearts tonight. Talvez ele mude os nossos corações hoje à noite. So let's humble ourselves before him. Então vamos nos humilhar diante dele.
Picture God in heaven right now. Começa a imaginar, a visualizar Deus nos céus agora. Picture God sitting on his throne. Visualiza o Senhor assentado no seu trono. He dwells in glory that no man can look Ele at. habita no meio de glória que nenhum homem pode suportar. If he took the ceiling off this building Se ele tirasse o teto dessa igreja and had us look at his face, e nos fizesse olhar para sua face, the Bible says we would all die. a Bíblia diz que todos nós aqui morreríamos, Because no man can look upon God porque and nenhum live. homem pode olhar para Deus. He has 100 million angels Ele tem 100 milhões de anjos and they're worshiping him right now. adorando Ele agora. And we're joining them from the earth. E nós estamos nos juntando a eles aqui da terra. God, we come before your throne. Deus, nós nos achegamos diante do seu trono. We agree with the angels. Nós concordamos com os anjos. You are holy, O holy, Senhor é holy. santo, santo, santo. There is no one like you. Ninguém é como o Senhor. You made everyone in this room. O Senhor fez todos aqui nesse salão. None of us would be breathing without you. Nenhum de nós estaríamos respirando se não fosse pelo Senhor. Where would we be without your mercy, God? Aonde estaríamos sem a sua misericórdia, Senhor? Forgive us for all the times we speak to you without reverence. Nos perdoa por todas as vezes que falamos contigo sem reverência. You are Almighty God. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. We thank you and praise you that you're a God of Nós te grace. agradecemos, nós te louvamos, Senhor. You tell us in your word that we can come to your throne O of Senhor nos grace. diz na sua palavra que nós podemos nos achegar ao seu trono de louvor. And that you'll give us grace. E o Senhor nos daria graça. God, would you pour your grace out on this room right now? Senhor, derrama a sua graça sobre nós aqui hoje à noite. Put a fear of you in our hearts. Coloca o temor do Senhor nos nossos corações. May your Holy Spirit change us. Que o seu Espírito Santo nos transforme. God, I pray for humility. Senhor, eu oro por humildade. Humble us right now. Nos humilha agora, nos faz humildes agora. Remind us of what an honor it is to speak to you right now. Nos lembra da honra que é podermos falar contigo agora. You are our King. O Senhor é o nosso Rei. You are our Savior. O Senhor é o nosso Salvador. We have nothing without you. Nós não somos nada sem o Senhor. We have everything with you. Nós temos tudo com o Senhor. We want you more than anything. Nós queremos o Senhor mais do que qualquer coisa. Holy Spirit, would you come minister to us tonight? Espírito Santo, vem e ministra em nós. Father, speak to us now.
Pai, fala conosco agora, through your holy word. através da sua palavra santa. Fill us with your spirit Nos enche com o seu Espírito, so we have ears to hear what your word says to us para que tonight. tenhamos ouvidos para ouvir o que a sua palavra nos diz. We pray this in the name of the resurrected Christ. Nós oramos tudo isso no nome do Cristo ressurreto. Amen. Amém. You can have a seat, but let's keep remembering that God is here watching us. Você pode se assentar, mas vamos continuar cientes da presença dele aqui no I have nosso to meio. remember that he is watching when I teach. Eu sempre tenho que me lembrar que ele está assistindo toda vez que eu estou pregando, So that I don't say anything that brings glory to me. para que eu não fale nada que atraia a glória para mim. I just keep thinking about him. E eu sempre fico pensando nele. And understand that God is watching the way you listen to his word. E eu entendo também que ele também observa a maneira como você ouve a sua palavra. In my church, when I open the Bible, Lá na minha igreja, quando eu abro a Bíblia, that's the only time I stand in the middle. essa é a única hora em que eu fico no meio. Because I want to remind the people, this is not me speaking. Porque eu sempre quero lembrar para o meu povo que não sou eu falando. So I usually preach from the side. Então, normalmente eu prego da lateral do palco. And I only go to the middle to read that book. E eu só vou lá para o meio para ler aquele livro. Because I want it to be a signal to my people Porque eu quero que isso seja um sinal para o meu povo. that Francis isn't talking anymore. Que o Francis não está mais lá falando. Now it's the voice of God. Agora é a voz de Deus. So we're going to read from the Word of God. Então a gente vai ler a partir da palavra de Deus. I believe this is the passage for tonight. E eu creio que eu tenho uma passagem para hoje à noite. 1 Peter chapter 4, 1 Pedro capítulo 4, verses 7 and 8. versículos 7 e 8 de 1 Pedro 4. Diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. The Bible says the end of all things is at hand. A Bíblia diz que o fim dos tempos está chegando. I believe Jesus is coming soon. E eu creio que Jesus está vindo logo. That's another reason why I don't know if the send is going to happen in January. Esse é um dos outros motivos do porque eu penso que talvez, eu nem sei se o descendo vai acontecer em janeiro. Because we don't know when he's going to return. Porque nós não sabemos quando ele voltará. And that's why we need to do business tonight. É por isso que a gente tem que resolver as coisas hoje à noite. He says the end of all things is at hand. O fim das coisas está próximo. It's a very interesting verse. He goes, therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Olha que versículo interessante, porque ele fala: então, portanto, sede criteriosos e sóbrios bem com as suas orações. I love this verse because he's saying, if Christ is returning soon, Eu amo esse versículo porque ele está dizendo que se Cristo então está voltando logo, the most important thing is your prayer a life. coisa mais importante então é a sua vida de oração. See, I love the energy of a Brazilian worship service. Eu amo a energia de um culto de adoração aqui no Brasil. But I'm curious, what happens when you go home? Mas eu fico curioso com o que acontece quando você vai para casa. And when you are by Ou yourself quando você está lá sozinho. and you are alone with God, Sozinho com Deus na sua casa. is your worship just as passionate? Será que a sua adoração ainda é tão apaixonada? I love when I'm in a room and the Brazilians are all praying. Eu amo quando a gente está num culto e os brasileiros começam a orar. It's so loud, it's like this roar to É heaven. tão alto que é como rugidos para o céu. But what is it like when you get home? Mas como é quando você está em casa?
You are leading the nation, the world in noise. Vocês estão liderando a nação, o mundo no barulho. My prayer is that you would also lead us all in silence. Mas a minha oração é que vocês também nos liderem no silêncio. That when you are alone with God, Quando você está sozinho com Deus, you in your quiet place have these você no reverent seu prayers. lugar secreto tendo as suas orações cheias de reverência. The Bible says the end is coming. A Bíblia diz que o fim está próximo. So he says, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Então tenha autocontrole e mente sã nas suas orações. See, a good prayer is the goal. Lá, uma boa oração é o objetivo. A lot of times we think of prayer as a means to an end. Muitas vezes a gente pensa na oração como um meio para um fim. So I want to get married, so I'll pray Eu quero that I find casar, a wife. então eu vou orar para achar a minha esposa. I want a child, so I'll pray so I can have a Eu quero child. um filho, então eu vou orar para ter um filho. But what 1 Peter 4 says Mas o que 1 Pedro 4 diz is the goal should be é prayer. que o objetivo deveria ser a oração. That the goal is to have this deep prayer life. O objetivo é ter essa vida de oração profunda. Because when Christ returns, Porque quando Cristo retornar, there are many whom he will say, I never knew you. para muitos ele vai dizer, eu nunca te conheci. You went to gatherings with lots of people, Ah, você foi lá para grandes ajuntamentos com um monte de gente. and you were yelling because everyone else was E yelling. você estava lá gritando porque todo mundo estava gritando. And when you go to a football game, you yell because everyone else is yelling. Você vai no jogo de futebol, você começa a gritar porque está todo mundo gritando também. But what's it like when you are alone? Mas como é quando você está sozinho? Do you know him? Você o conhece? Do you cry out when you are alone? Você se aquieta e você clama quando você está sozinho? The Bible says you have to be self-controlled and sober-minded. A Bíblia diz que você tem que ter mente sã e autocontrole. That means your mind has to be clear to pray. Isso significa que a sua mente tem que estar clara para você poder orar. We all know that if we drink alcohol, Todo mundo aqui sabe que se você bebe álcool, our mind is not clear. a nossa mente não está clara mais. That's not the time to pray. Não é a hora de orar. But even if you don't drink, Mas mesmo se você não bebe, I think so many of us are addicted to our phones. eu creio que tantos de nós somos viciados nos nossos telefones. And we just scroll video, E a gente fica video. passando de vídeo em vídeo em vídeo, TikTok. TikTok, TikTok. And then we try to pray. E aí a gente tenta orar. And your mind is everywhere. E a sua mente está por todo lugar. The Bible says, be A sober-minded Bíblia diz que você tem que ter mente sã and self-control. e autocontrole. The enemy is trying to get your mind spinning O inimigo está tentando fazer a sua cabeça, a sua mente ficar girando, to where you're addicted and you always have to look at something ao else. ponto de você se viciar e ter que ficar vendo sempre alguma outra coisa. Why is the enemy doing E that? por que o inimigo está fazendo isso? Because he doesn't want you to pray. Porque ele não quer que você ore. He doesn't want you to show self-control Ele and não quer que actually você demonstre to autocontrole, turn off the phone and the videos aonde você desliga o seu telefone dos so vídeos, that you can be clear-minded para você ter uma mente limpa and you can really picture God in e você de heaven fato conseguir imaginar Deus no céu and you can actually see the throne e você visualizar o trono and you actually pray with e reverence. de fato orar com reverência. How is your prayer life? Como está a sua vida de oração? I see that it is beautiful when you get together. Eu vejo que é lindo quando vocês se ajuntam. If it can be just as beautiful when you're alone. E se fosse tão lindo quanto quando você estivesse There is sozinho? something so special Algo tão especial when no one else is around. quando ninguém mais está em volta. That has to be the center of your life. Esse tem que ser o centro da sua vida. There are some things that can only happen when we're together, Tem coisas que só acontecem ou só podem acontecer quando estamos juntos. but there are other experiences that are just between you Mas and tem God. outras experiências que também são só quando é você e o Senhor.
In verse 8, he says, above all, Em versículo 8 ele diz: acima de tudo, keep loving one another earnestly. tenha um amor intenso uns para com os outros. I can see that you guys love to worship together. Eu consigo ver que vocês amam adorar juntos, But do you actually love each other? mas vocês de fato amam uns aos outros? Like he says, love each other Ele earnestly. fala: ame uns aos outros intensamente. Are your relationships deep? Os seus relacionamentos são profundos. This was the great commandment. Esse foi um grande mandamento. This is Jesus. I'm going to give you a new commandment. Jesus dizendo: eu novo mandamento vos dou. I want you to love each Eu other. quero que vocês amem uns Just aos as- outros, just assim as I've como loved eu amei vocês. Think about how much Jesus loved you. Pensa o quanto Jesus te ama. And he says, I want your relationships to be this E way. ele diz: eu quero que o relacionamento de vocês sejam dessa maneira. Not just showing up to a service, Não só indo para um culto, and shaking each other's hands, apertando a mão um do outro and then singing songs to God, e cantando canções para Deus, but like the early church. mas como a igreja primitiva, They began to sell their eles possessions. começavam a abrir mão das suas posses. Anytime anyone was in need, Em qualquer momento em que alguém tivesse uma necessidade. this is the type of move of God that we want to see Esse in é o Brazil. tipo de movimento que Deus está fazendo no Brasil. Reverent prayers, A oração com reverência, deep love for each o other. amor profundo um para com o outro. I am praying E eu estou orando that what happened in America does not happen para que here, o que aconteceu nos Estados Unidos não aconteça aqui. where leaders started competing with each Onde other. os líderes começaram a competir uns com os outros. People started slandering their As leaders. pessoas começaram a falar mal dos seus líderes. So much division Tanta divisão. that leaders would love one another Para que líderes amem uns aos outros. and that we would have such a fear of God E que a gente tenha algo tão puro com Deus, that we'd be afraid to slander any of his children. que a gente ainda tenha até temor de mal falar os nossos irmãos. This is the type of movement that will change the world. Esse é o tipo de movimento que vai mudar o mundo. I thank you for bringing your passion to the world. Eu te agradeço por trazer a sua paixão para o mundo. But now may the Church of Brazil be known for its love for each other. Mas agora que a igreja do Brasil seja conhecida pelo amor uns com os outros. And may you change the world by your reverent E prayers. que vocês mudem o mundo com as orações cheias de reverência. The Bible says God is merciful. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Ephesians 2 says he's rich in mercy. Efésios 2 diz que ele é rico em misericórdias. That means God, who he is a being who loves to forgive. Isso significa que Deus é aquele ser que ama perdoar. He's rich in mercy. Ele é rico em misericórdia. That is such great news. E isso é tão boas novas. That means God, holy God, is in this Deus, room o Deus Santo, and he loves to forgive. Ele te ama e ama te perdoar. And we are in this room E nós estamos aqui nesse salão and we love to be e forgiven. nós amamos ser perdoados. This is the greatest news. Então essa é a melhor notícia. That tonight, Que hoje à noite, God wants to forgive you Deus quer te perdoar of irreverence. da irreverência. He wants to forgive you of your fights. Ele quer te perdoar das suas brigas. He wants to forgive you of sins you've been hiding Ele from the quer rest te of the church. perdoar dos pecados que você tem escondido do resto da igreja. Start something new in Brazil Mas começa algo novo no Brasil, where we don't hide our sin. aonde a gente não esconde o nosso pecado. We confess our sin, A gente confessa Ele, believing that he is merciful crendo que Ele é misericordioso. and he wants to forgive you tonight. E Ele quer te perdoar hoje à noite. There is no revival without repentance. Não existe avivamento sem arrependimento.
We have to agree with God that we hate sin. Nós precisamos entrar em concordância com Deus de que nós odiamos o pecado. And we have to agree with God that He is a merciful E God. temos que concordar com Deus que Ele é um Deus misericordioso. And that we believe He will forgive us of our E que sin nós cremos que Ele nos perdoará dos nossos pecados. and cleanse us of all E unrighteousness. nos limpar em toda justiça. So I want to end with us coming before a holy God again. Então eu quero encerrar conosco entrando na presença do nosso Deus Santo, But knowing that He is a merciful God. sabendo que Ele é um Deus misericordioso. And I believe there are many of you in this room E eu creio que muitos aqui who've been holding on to sin. têm mantido ou guardado o pecado. And tonight God is saying, please just confess it to me. Hoje à noite Deus está dizendo, por favor, confessa Ele para I mim. want to forgive you. Eu quero te perdoar. I want to be close to you. Eu quero estar perto de ti. I want to speak to you when you're alone. Eu quero falar contigo quando você estiver sozinho. So let's just picture God in heaven again. Então começa mais uma vez a imaginar Deus nos céus. Picture that throne Imagina o trono dele in all of His glory em toda a sua glória and all of the angels, e todos os anjos. and know that the God on that throne is E rich in saiba mercy. que o Deus assentado nesse trono é rico em misericórdias. The cross was not just this one time He was merciful. A cruz não foi um único momento em que ele foi misericordioso. God says, it's who I am. I'm rich in mercy. Deus diz, esse é quem eu sou, rico em misericórdias. He is here tonight and He wants to wash you clean. Ele está aqui nessa noite e ele quer te lavar. So you approach this God now and confess your sin to Him. Então se achega a esse Deus agora e confessa o seu pecado a Ele. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus
digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, canção eterna. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Levante as suas mãos gentilmente, cante isso. Aleluia, Levante suas mãos gentilmente, cante isso. aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Senhor, santo e coroado de glória é o Senhor Deus, acima de todos, tens toda a autoridade, és santo e tu és santo, santo é o Senhor. Nos unimos aos anjos e aos céus, digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo. Santo, só as vozes, cante isso. Gentilmente, com as suas vozes, não se distraia, não se distraia.
depressa na presença de Deus. Continue exaltando o nome de Jesus. O salmista diz em Salmo capítulo 2: beijai o filho antes que ele se ire. Bem-aventurado é todo aquele que põe nele a sua confiança. Se essa noite, enquanto a igreja continua em adoração, se essa noite é uma noite de concerto na sua vida, onde você quer se alinhar com o coração de Deus, aonde você está, eu quero que você corra aqui para o altar e se ajoelhe na presença de Deus. Se você fala, essa noite eu preciso de Jesus, essa noite eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro, enquanto a igreja adora, você vai sair do seu lugar e encontrar um lugar aqui no altar e se ajoelhar na presença de Jesus. Você que está no mezanino pode vir. Se você está mais preocupado com o irmão do teu lado, com estar agradando o coração de Deus, você não está verdadeiramente arrependido. Se você quer se consertar essa noite, sai do seu lugar e se ajoelhe na presença de Deus. Essa noite o Senhor quebra a pornografia. Essa noite o Senhor quebra pecados. Essa noite o Senhor nos purifica com o sangue do Cordeiro. Se você está desesperado para beijar o Filho, simplesmente encontre um lugar aqui no altar. Existe espaço para o pecador arrependido. Se você essa noite quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, balança a sua mão bem alto onde você está, aonde você está, balança a sua mão, glórias a Deus. Vem aqui à frente também, se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, corra aqui para o altar, corra para o altar. A igreja continue cantando, santo, santo, santo.
Santo. Com uma só voz cantamos. Digno, digno, Tu és santo, Jesus.